Será que um dos nossos maiores problemas da atualidade realmente é o excesso e velocidade de informações? Ou será que é a nossa ausência de aprofundamento no autoconhecimento e na dedicação de uma maior conexão divina e espiritual? Porque afinal, tudo é espiritual, mas nem tudo que é espiritual é divino, desde que houve a desconexão de muitos seres da fonte. E nós estamos aqui dentro de um sistema em que estamos retornando a este fluxo espiralado ascendente para reconectar essa energia divina de forma integral aqui neste nosso querido planeta. Olá, queridas almas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aurora Cristal. Eu sou a Beccaria aqui nessa dimensão e aqui nós trazemos conhecimentos, experiências, expansões de consciência, trabalhos energéticos coletivos e também leituras de cartomancia sempre voltadas ao desenvolvimento de alma, de autoconhecimento, desenvolvimento energético e também de desbloqueios de subconsciente na força da energia cristal. E hoje, neste vídeo, nós teremos mais para frente uma leitura de cartomancia na força dos Exus e das pombagiras. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a minutagem para quem quiser clicar e já pular diretamente para a leitura de cartomancia. Porém, eu sempre recomendo ficar neste começo, onde fazemos uma expansão muito próspera. E não adianta a gente ficar procurando apenas respostas e liberações sem a gente trazer para o nosso consciente novas informações, ou até talvez não tão novas, mas que a gente possa relembrar a nível de espírito. E hoje eu vou trazer aqui para nós um react, que é algo que eu não curto muito fazer, embora seja indicado no meio do marketing digital. E eu vou fazer ele sem fazer edições de vídeo, porque é algo que eu ainda estou aprendendo a fazer, edição de vídeo longo. E todos os conteúdos que eu trago nas minhas redes são preparados e editados por mim. Não por mera controladoria, mas porque eu gosto de colocar minha energia nesses conteúdos que são feitos de puro coração. E também de muita conexão espiritual, de muita canalização e de muito estudo. Tem coisas que eu acredito que, quando possível, a gente pode terceirizar. Mas isso aqui que é feito, isso aqui que é criado de alguma forma e trazido para a matéria ainda que holográfica, é necessário ter a nossa essência. Quando a gente coloca o coração, não tem como a gente terceirizar o nosso coração, não tem como a gente terceirizar a nossa energia. Então, eu vou trazer aqui o vídeo, eu fiz um teste antes e deu para escutar. Eu peço que vocês aumentem o volume para poder facilitar também, até que a gente aprenda a fazer essa edição de uma forma adequada. Esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês antes de trazer a expansão, eu recebi dentro de um grupo do WhatsApp que eu participo, onde tem trocas muito respeitosas, muitas vezes são trazidos conteúdos para ter pequenos debates. E neste momento aqui eu senti de trazer uma expansão e a minha opinião sobre este assunto, que pode ser muito contraditória, como quase tudo neste planeta. Mas é interessante a gente começar a entender que a gente pode se perder de forma muito fácil quando a gente não se conhece. E esse conhecimento não vem apenas de leituras de cartas coletivas e esparsas, não vem apenas de trabalhos energéticos pontuais, mas sim de um foco no autoconhecimento, não só através de leituras, mas também de troca com demais almas, de processos terapêuticos profundos, que trazem esse tipo de maturação para a nossa alma. Porque, na minha opinião, o maior problema que nós vivemos é a defasagem da nossa conexão espiritual, da nossa conexão com o nosso espírito, para poder saber preponderar o que é de fato divino aqui neste planeta ou não. Nós estamos em momento de desconstrução, então muita coisa está sendo trazida. Mas depois que eu assisti aquele filme Lucy, eu comecei a entender que nós não usamos muito do nosso cérebro, muito menos de forma consciente, né, e da nossa mente. Então, o quanto será que a gente realmente fica preso em, meu Deus, é muita informação e o nosso cérebro não está acostumado, a nossa biologia não foi desenvolvida para isso? E
o quanto a gente está só apegado nesse tipo de informação para poder evitar expandir e maturar a nossa alma aqui nessa dimensão. Fica aqui o questionamento. E antes de trazer a leitura da mensagem que eu trouxe com a minha opinião sobre esse assunto, eu quero compartilhar com vocês este vídeo, que trouxeram inclusive a abertura de um comentário sobre ser IA. Mas independentemente de ser IA ou não, esse conteúdo ele é trazido em livros, ele é trazido em podcasts, é trazido em notícias, e eu pessoalmente já ouvi e já esbarrei presencialmente com muita gente que tem este tipo de pensamento. Então, independentemente se ele foi feito ou gerado com IA, é importante nós trazermos consciência e clareza para esse assunto. Bora lá. Mulher que tem tatuagem teve o pai ausente. Mulher que tem tatuagem passou por problema espiritual. Só você pensar o motivo daquela mulher ter feito tatuagem. Vai em um lugar de rico, as mulheres não têm tatuagem, nem pequena sequer. Agora vai no baile funk no meio da favela. Todo mundo tem tatuagem. Na minha empresa mesmo, eu não contrato gente tatuada. Eu sei que aquele candidato ali, todo tatuado, está passando por um momento ruim da vida. A mulher infiel faz tatuagem de borboleta, a mulher com problemas sérios de cabeça faz tatuagem de infinito. A mulher maldosa faz tatuagem de dragão. A sua vida muitas vezes não vai para frente porque você só anda com gente tatuada. Até a cantora removeu as tatuagens do corpo dela e muitos artistas estão fazendo isso. Você sabia que mulheres que têm tatuagem em lugares íntimos, essas mulheres usam aquilo como prêmio? Eu aprendi isso nesse livro aqui. Você que tem filho, se o seu filho quiser fazer tatuagem, vai investigar. Porque ele está passando por um momento difícil na vida e quer usar a tatuagem para se expressar. Escuta o que eu vou falar. Daqui uns 10 anos, mais ou menos, pessoas cobertas de tatuagem vão ter dificuldade para conseguir emprego. Escuta o que eu estou te falando. Então, após escutar esse vídeo, e assistir também, na verdade, eu vou ler para vocês, tá? Esta mensagem no grupo. Este conteúdo está repleto de crenças religiosas desconexas. O julgamento de algo que somente interfere na esfera do próprio ser é o reflexo da defasagem da energia feminina sagrada em terra. Eu advoguei por mais de 6 anos e tenho tatuagem desde a época da faculdade. Sempre precisei usar blazer para atender clientes. Mas eu sempre fui resistente em ser admitida em locais que já perguntavam se eu tinha piercing ou tatuagem desde o começo. A competência mora no cérebro e a consciência no coração, não na aparência, embora cuidar da aparência de forma que lhe agrade sempre é bem-vindo. Todas as minhas tatuagens possuem significado específico e espiritual, de quando eu nem sempre entendia tão profundamente o que eu estava fazendo. Foram mensagens do espírito. Culturas orientais, onde o sagrado feminino ainda existe de forma um pouco mais conectada do que aqui no Ocidente, usam desenhos corporais, tatuagens, como forma de expressão. O mesmo fazem os povos originários. Deixa eu só mudar aqui, perdão, pessoal. O mesmo fazem os povos originários, porém na época não tinham tinteiros e aparelhos de tatuagem. Hoje, como terapeuta, me sinto livre para vestir, transmitir e expandir tudo aquilo que o sistema de controle insiste em intervir. Polêmicas baixam nossa frequência quando não trazemos consciência. 2026 e ainda temos muito a entender o que Jesus veio nos comunicar, sem distorções. O que acontece com muitas almas que sentem dificuldade em absorver a comunhão da energia cristalina da quinta dimensão é porque se esqueceram ou até mesmo nunca viveram nas eras das sociedades circulares. De fato, o silêncio somente é bem-vindo quando conectado à verdadeira paz de espírito. Vindictor est. Eu trouxe esta mensagem para trazer aqui, queridas almas, a expansão da nossa necessidade de restauração da nossa energia sagrada feminina. E ela tem sido muito distorcida, tanto de forma negativada, tanto de forma muito adocicada. Porque a nossa energia sagrada feminina, ela nunca foi submissa, ela nunca foi compactuada com um silêncio onde nos gera dor.
E essa energia sagrada, ela mora dentro de qualquer alma. E ela, em defasagem, traz um completo desequilíbrio para a energia também masculina, onde a gente se torna agressivo sem preponderar o que estamos fazendo, onde a gente se desconecta da espiritualidade e não prepondera o que muitas religiosidades trazem. Eu conheço e também atendo almas que possuem em seus corpos biológicos tatuagem. Muitas delas têm problemas paternos e muitas delas não. Como eu também conheço almas que são repletas de problemas paternos e nunca fizeram uma tatuagem. A tatuagem pode ser um ato de rebeldia, inclusive quando descontroladamente? Muitas vezes sim. Mas afirmar isso para toda a alma é um completo distúrbio de entender a nossa unicidade. Por isso o autoconhecimento é tão importante, porque há muitas teorias distorcidas trazidas aqui nesta dimensão. Então a gente precisa, embora esteja lendo um livro escrito por uma pessoa que talvez seja renomada, nós estamos sempre repetindo algo que alguém disse. E o que nós dissemos? E o que nós pensamos? Ninguém é rei da verdade, então por que a gente idolatra algumas ideologias? Justamente porque muitas vezes compactuam com algo que a gente não está conseguindo olhar para nós mesmos? Como que a gente pode afirmar que pessoas tatuadas não terão chance de serem empregadas, sendo que nós estamos tendo um movimento gigantesco de pessoas autônomas, de pessoas buscando pela sua liberdade, de pessoas deixando de ceder a própria energia para um sistema que somente suga e nada nos auxilia e nada nos expande, que só nos adoece? Então, muitas vezes a gente pode acabar sendo manipulado ou interferido simplesmente por não conhecer as nossas próprias motivações, as nossas próprias vontades. E é nessa energia muito bonita, que já é trazida pelos Exus e pelas pombagiras, que a gente vai começar, queridas almas, a nossa leitura de cartomancia. Aqui nós não trazemos respostas pré-definidas. A gente traz o questionamento, a gente traz a reflexão. Porque nós sabemos que, por mais cuidado que a gente tome, nós sempre estamos trazendo as nossas verdades conforme os nossos filtros de realidade. E muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente entende que, uma vez que a gente reprograma crenças, que a gente libera padrões sabotadores, a gente passa a trazer uma nova consciência e isso se torna a nossa nova verdade. Então, sintonizar a essência é entender justamente essas flutuações e essas expansões. Porque já pensou que desesperador a gente permanecer igual? A gente não ter nenhum adicional, nenhuma expansão que seja positivada e divina? Eu entendo isso como algo completamente perturbador. Mas também precisamos entender a noção de não ficarmos encucados, sempre procurando um problema e deixarmos de aproveitar o momento presente. Vamos iniciar a nossa leitura abrindo com uma carta do do tarô, deixa de ser um oráculo, das bruxas, para tirar uma energia principal. Conecta pra gente, tarô, a energia inicial dessa tiragem de luz. Recebam o cheirinho desse palo santo maravilhoso que tá aqui. Já iniciamos com o 2 de copas. Uma energia que vai começar a trazer pra gente uma expansão de contratos, uma expansão de relacionamentos. Não só a nível afetivo, embora aqui esteja representado, mas eu sinto uma energia de união. Não só a união entre corpo biológico e corpo biológico, mas a união do nosso corpo biológico com o nosso espírito.
Isso começa a acontecer quando a gente para de se esquecer, quando a gente para de se negar, quando a gente para de se contradizer só para poder agradar o exterior. Quando a gente conecta o nosso espírito, e ele fala através do nosso subconsciente o tempo todo. Digo isso porque eu fiz tatuagens a olhômetro, de coisas que eu sentia que eu achava bonito. E eu trouxe naquela mensagem falando sobre conexão espiritual. Porque só após uma fase muito intensa do meu despertar espiritual, que eu fui entender o verdadeiro significado e profundidade das tatuagens que eu fiz para a minha missão, inclusive os locais que eu coloquei no corpo. Então, o nosso subconsciente, ele está mandando sincronicidade para a gente o tempo todo. A questão é, nós estamos aprendendo a ler isso? Nós estamos em sintonia com esse espírito de forma fluida? Ou a gente está a todo momento drenando a nossa energia, tentando se encaixar em ideologias que foram feitas de forma específica, ainda que sejam religiosas, ainda que sejam aprendidas dentro de locais de estudo, como faculdades e escolas. Muitas coisas ali são ensinadas que vão ter importância para a nossa vida, ainda que tenha muita articulação. Mas muita coisa foi feita para nos fazer andar em vão. Vamos olhar o Bottle Deck? 7 de Pentáculos. Essas são as nossas energias. Quando a gente conecta de forma sábia não só com outras almas, mas inclusive com o nosso próprio espírito, a gente traz essa energia de colheita, de prosperidade, de abundância, aqui na matéria. Então, negar a inteligência do nosso próprio espírito é viver em escassez. É claro que vocês também falariam sobre isso. Vamos abrir mais cartinhas para a gente entender e aprofundar essa mensagem com o baralho de Maria Padilha. Nós abrimos com a carta do Consulente. Aqui está trazendo você, independentemente do teu gênero ou orientação sexual, mas está trazendo você dentro da energia masculina, que pode estar sagrada, mas ela, sem a verdadeira conexão com o teu espírito, porque aqui também tem a energia sagrada feminina. Quando a gente conecta com a nossa energia sagrada feminina, o nosso espírito reage em comunhão com a nossa energia masculina. E aí ambas se tornam sagradas. Quando a gente esquece da nossa comunhão espiritual, a gente vaga aqui no material. E a gente até pode trazer essa energia de colheita material, mas não tem satisfação. A gente não sente comunhão. A gente sente apenas o vazio, porque tem a desconexão do espírito. Quando a gente entra nessa energia do casamento com a nossa verdade, com a nossa essência, com o nosso espírito, a gente traz uma harmonia sem igual. Sabe quando muitas vezes parece que a gente não entende de onde que vem a força de algumas pessoas que passam por tantas dificuldades e mesmo assim se sentem prósperas? É porque elas não estão apenas presas na energia masculina, ainda que sagrada. É porque elas reconectaram a comunhão do espírito. E esse casamento feito com o teu espírito, com a tua centelha divina, com a tua mentoria espiritual, te dá uma força sem igual. É por isso que tu vê muita gente tropeçando para poder tentar aprender muitas coisas. E a pessoa, você fala, agora a pessoa não levanta mais, agora a pessoa desiste. Mas a pessoa não desiste. A pessoa arranja a força do útero, para quem tem biologicamente, a pessoa arranja a força
das partes íntimas das bolas, para quem tem no corpo biológico. A pessoa arranja força, a gente não sabe nem da onde, mas ela puxa essa força, que não está só no corpo biológico. Ela está no casamento com o espírito, no casamento da comunhão com a espiritualidade. E aí ela coloca uma ação do sagrado masculino dela de forma harmônica. E ela consegue trazer uma mudança para a realidade dela, para encontrar essa energia de colheita, mas sem sentir vazio. Sem ficar disperso em comunicações que não trazem uma verdadeira colheita para ela. Essa alma já sabe como fazer os cortes, como fazer as seleções, sem se sentir perdida com o que está vindo do ambiente. Quando a gente aprende a fazer essas divisões, a gente se conecta com essa energia das boas notícias. São notícias que vêm através de outras pessoas, através de sincronicidades, através de insights espirituais, através de canalizações, através de sonhos, através de leituras, através de vídeos, por que não? Mas são notícias que começam a chegar pra gente porque a nossa energia está já sintonizada com uma frequência harmônica. E isso não significa que a gente não vai acabar esbarrando em energias negativadas. Mas até quando elas chegam, é para poder trazer alguma expansão para nós. Vamos complementar essa energia com o baralho de Maria Mulanga. Já caiu. A energia do anel, que nos traz uma energia de questionamento. Com o que tu está se aliançando, querida alma? Aonde está a tua aliança? Não a aliança que tu põe no dedo para poder mostrar algum status social. Essa também pode ser. Mas além disso, a aliança com o divino está sendo feita? Tu estás se casando com o teu espírito? Ou tu estás se casando com energias que te desconectam dessa energia harmônica do 2 de copas, que te afastam de relações harmônicas? Muitas vezes mantemos relações por medo da solidão, mas essa energia de solidão não nos deixa sintonizar com o espírito e nem nos traz boas notícias. E ainda quando a colheita, inclusive se tu estiver sintonizada mais com a terceira dimensão, tu pode ainda estar tendo muita colheita material, muita prosperidade material. Mas toda essa energia aqui de pentáculos, essa energia de matéria, não está sendo suficiente para sustentar a alegria e satisfação do teu espírito. Então, muitas vezes, o cosmos vai trazer quebras dessa energia, para que tu se relembre da tua energia aliançada com o teu espírito, de forma casada. E até que tu aprenda a colocar isso em comunhão e sintonizar com boas notícias para a tua nova dimensão, tu vai continuar sentindo o teu andar em vão. E tu vai ver que tudo que tu construiu em volta não tem sentido. A quinta dimensão, ela começa a trazer para nós a comunhão dessa energia de colheita com a satisfação. A satisfação é mera construção através do teu sentir de realização. O que tu tá fazendo tem algum propósito? Além da colheita financeira? Porque ela é sim muito bem-vinda. Mas o que mais tu tá promovendo? Como tu tá satisfazendo o teu espírito? Ah, tu não sabe? Pode ser a primeira pergunta que aparece na tua cabeça. Tu não sabe. E o que tu tá fazendo para procurar saber? Tá se mexendo? Temos a carta do cão. Muitos guias e mentores se aproximam de ti quando tu cuida da tua energia.
Aí tu vai começar a ter resposta do além. Porque muitas vezes tu vai procurar em livros, tu vai procurar em vídeos, tu vai procurar em mensagens coletivas. E nem sempre tu vai achar a exata resposta que tu tá procurando. Tu vai ter ali uma pincelada, uma energia para poder te ajudar a te reerguer. Mas muita coisa vem da tua amizade com a tua mentoria espiritual. Independentemente de qual falange tu está conectada, querida alma. Mas se tu está aqui neste vídeo, tu pode ter certeza que 99,9% tu tem energia de Exu de Pombagira no teu seio energético de guiança. E não adianta ter medo. Não adianta achar que isso é uma conexão religiosa. A religião veio depois da criação destes espíritos. Eles sempre trabalharam de forma livre, até ter algumas distorções aqui na Terra. Então tá na hora de parar de confundir a energia dos teus guias e ancestrais com religiosidade que tu não gosta. Vamos fechar o Borel Deck de Maria Mulambo? A carta da criança. E essa criança maravilhosa que sempre me conecta à sabedoria da criança cósmica. A criança que já está num processo de maturação muito bonito, que traz a criatividade em conexão com o espírito casado aqui na matéria, para que tu faça alianças com boas, deixa eu só virar aqui, alianças com boas notícias, notícias que são trazidas pela tua mentoria espiritual muitas vezes, antes de tu ter a confirmação aqui na matéria. Mas para isso tu precisa usar a criatividade da tua criança cósmica maturada e não queira fugir dos teus processos de cura da criança interior. Porque se tu está aqui neste vídeo, tu já sabe o que é isso. E tu anda fugindo, querida alma? Como é que tu vai colocar ação e sentir satisfação para ter a sua colheita? Se a tua criança interior ainda chama por atenção. Uma criança interior não cuidada constrói na matéria e já se degrada. Não espere ter o corte para que tu aprenda a se conectar com o teu espírito. As mensagens de comunhão estão sendo passadas. Muitos espíritos já passaram por estes cortes para trilhar por caminhos de aprendizado e facilitar as jornadas atuais. Escolheram por isso, mas tem muitas almas que estão passando por estes rompimentos sem terem escolhido antes de encarnarem. Simplesmente porque estão gerando karma negativado desnecessário. Porque são almas que já tiveram o input de despertar espiritual, mas estão se negando a se manter nessa jornada. Por mero medo. Ninguém aqui negligencia a tua dor, a não ser você mesma, querida alma. Muitas almas passaram por despertares espirituais. E aí a gente pode entrar naquele discurso do está cada um no seu tempo. Será mesmo que está cada um no seu tempo? Ou estamos gerando mais karmas negativados? Porque cada um no seu tempo é quando a gente não tem acesso a conhecimento. Agora, quando a gente tem acesso a conhecimento e a gente fica esbarrando toda vez na mesma pedra, isso não é mais ausência de conhecimento, isso é teimosia espiritual, desconexão do espírito. Cada vez mais o planeta está cheio de almas conectadas com o espírito, que estão trazendo muitas mensagens abundantes. Muitas sabedorias em todas as interações. Cada vez mais temos almas que já fizeram alianças com as suas essências. E por mais desafiador que seja, elas não deixam mais de expressar as suas verdades. E isso acaba gerando uma atmosfera de liberação de subconsciente de uma forma gigantesca. Então não dá mais para afirmarmos que era porque não sabíamos. Porque agora nós já estamos sabendo. Temos muita informação.
A questão é, estamos preparando o nosso campo espiritual, a nossa conexão mediúnica, o nosso autoconhecimento para saber aplicar as informações que chegam e para saber preponderar e peneirar o que é útil para a nossa vida ou não? Fica aqui a reflexão. Super beijos no coração, queridas almas. E bora de quinta dimensão!